Bom dia, professor. Tranquilo? Tudo certo com o senhor? Na boa, na paz do Senhor, graças a Deus. Sim, que é bom. E aí, como é que foi na prova? Ah, deu tudo certo, professor. Eu estou certinho? Sim, sim. Ótimo. Plural de vez em quando dá uns tilt. Como? O plural às vezes dá uns tilt. Ah, isso aí é verdade. O plural é meio embaçado. Não sei se sobrecarrega pelo uso, né? O estado inteiro usando, sei lá, Brasil inteiro. Mas de vez em quando ele fica meio doidão. Sim, sim. Ainda bem que deu tudo certo. Guardar a turma entrar. O que o Zé Maria está dando para vocês? O Zé agora ele entrou num. Ele tinha dado juros, né, para outra prova, a prova passada, né? Ele tinha ensinado juros. E Financeira. daí nessa ele começou a dar um pouquinho de área. Ah, tá. Figuras, né? Isso. Legal. Bom, hoje a gente vai começar a ver, como se diz, matrizes. Ver não, recordar, né? Porque vocês já tiveram isso no segundo ano. E dar uma pequena aprofundada em matriz. É um assunto mais light, mais tranquilo. Eu estou vendo com o Zé, eu não sei, mas eu achei a nossa apostila sobre a parte de estatística um pouco básica demais. Eu estou vendo com o Zé se dá tempo da gente acrescentar um material, nem que seja não constando em termos de conteúdo para ser cobrado, mas para que vocês tenham aí, tá? Então, possivelmente saia alguma coisa em termos de videoaulas sobre a parte de estatística. Eu achei muito básica, não fala de divisão em classes, classe de frequência, enfim, tem umas fórmulas lá para você poder dividir as amostras. Quando você tem muitas amostras, você não as classifica uma a uma, você as agrupa em classe, e classe é um intervalo numérico. Por exemplo, se eu tenho de 1 a 100, eu junto, sei lá, vamos dizer que eu junto de 1 a 20, depois de 21 a 30, depois de 31, e assim vai. E cada pacote desse a gente chama de classe. E a gente trabalha com os pacotes. Então, ao invés de trabalhar com 100, eu trabalho com 10 pacotes, por exemplo. Se eu agrupar as minhas amostras em 10, né? Fica mais fácil de manusear. E isso a apostila não fala. Mas eu não sei se é conveniente ou não, se vai dar tempo, porque eu estou lidando com o Zé, o que ele não consigo, eu dou, e vice-versa, né? Para que vocês não tenham prejuízo. Mas, de qualquer modo, a gente comunica. Bom, eu vou compartilhar a tela, só um minuto. Tá aqui. Para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Apresentando agora. Vamos lá, então. Minutinho. Essa é uma hora triste. Toda vez dá. Ah, não, agora deu certo. Veja se compartilha com vocês aí, por favor. Uma pergunta. Vocês, além da tela do iPad, que é esse verde aqui, vocês veem as laterais preta? Sim. Porque é um monitor ultra-wide e, e ele não consigo fazer com que o iPad pegue toda a tela. E quando pega desfocado, estica as letras, né? Não é muito bom, mas, enfim, devia ter comprado um outro monitor quadrado ou retangular. Esse negócio aqui ficou esquisito, porque na realidade ele é feito para dividir a tela em duas partes. Ele permite uma divisão no meio. Então você trabalha com dois, até quatro arquivos, na realidade, na mesma janela de modo diferenciado. Mas para duas janelas eu nunca experimentei. Vamos ver se vai rolar.
Bom, bom dia a todos. A gente começa hoje o assunto matrizes. Ele não se esgota hoje, tem muita coisa para ver. A parte operacional é meio xarope, demanda um certo tempo, né? Mas é um assunto light, revisão lá do segundo, enfim. Então, o que nós vamos discutir hoje? Matrizes, né? E qual é o objeto do conhecimento, para que vocês se habituem a isto. É importantíssimo, né? Você lidar com algo e saber o que é que o algo significa. Por que que você faz isso e não aquilo? Ontem eu tive uma discussão com a engenharia exatamente nisso. Quer dizer, o sujeito sabe resolver o problema, mas se você faz qualquer pergunta, o que é que significa esse 8 que você achou? E se você achasse 15? E se fosse menos 10? Ele não consegue estabelecer um pensamento que lhe permita uma conclusão em cima de eventuais valores encontrados, né? E em termos de atividade, e qualquer profissão, né, essencialmente engenheiro, mas qualquer profissão vale a regra. Muitas vezes você não é um negócio profundo, é para você pensar. Escreva aí. Muitas vezes você não sabe o certo, mas você tem certeza do errado, né? Ou seja, você está com um procedimento lá, começa a desenvolver o procedimento, mas sabe que está fazendo bobagem, embora você não saiba qual seja o certo. É interessante isso, essa sensibilidade. E isso ocorre a partir do instante que você realmente apreende conceitos e definições vinculados àquilo que você estuda. Então, qual é o nosso objeto de conhecimento? São as matrizes. Então, nós vamos definir o que é que são matrizes, né? Como é que nós notamos, ou seja, escrevemos matematicamente a ideia de uma matriz, é um conceito universal. Os principais tipos de matrizes são vários, e as operações com matrizes, né? Adição, subtração, a multiplicação, e também o conceito de matriz transposta e matriz inversa. Então, isto é o nosso objeto do conhecimento, né? E quais são as habilidades para que você trabalhe corretamente com esses objetos de conhecimento? Basicamente, identificar padrões numéricos e princípios de contagem, né? Resolver situações, problemas envolvendo processos algébricos, é aquilo que você faz desde que era criança pequena. E quando eu toco nesse ponto, significa que toda a matemática ou conceito matemático que você aprendeu até agora, eventualmente pode ser usado. Resolver situações, problemas, né, de modelagem matemática que envolva a situação do cotidiano. E isso, obviamente, passa por procedimentos algébricos. Então, novamente, conhecimentos algébricos aqui, tá? E, obviamente, você vai usar esses recursos algébricos e geométricos para argumentar e solucionar o problema. Isso aí é a mesma coisa que desenvolver uma memória de cálculo correta, usando as notações e tudo mais, né? Analisar, eventualmente, informações de gráficos e tabelas para poder construir esse argumento, ou seja, desenvolver a memória de cálculo que possibilita a solução do problema. Vai interpretar informações apresentadas em matrizes. Isso aqui é importante porque, uma vez que você consegue interpretar informações, significa que você apreendeu o conceito de matriz ou a definição, né? Então, é o que nós vamos ver nesta aula de hoje. Começando, nós temos lá, tá aqui, ó, definição ou definições. Primeiro, o que é uma matriz? Matriz, essencialmente, é um conjunto de números, embora aqui eu tenha letras, mas imagine estas letras como números quaisquer. Então, matriz é um conjunto de números que são dispostos mediante uma certa ordem, né? Não é uma coisa aleatória. E que ordem é esta? A ordem é linhas e colunas, né? Por que linhas e colunas? Porque você sempre se refere a uma matriz, tantas linhas por tantas colunas, né?
Então, neste caso, nós temos 1, 2, 3 M', né? Pontinhos aqui, continua. Então, eu tenho uma matriz de M'. E quantas colunas? 1, 2, 3 pontinhos, continua, N colunas, né? Então, nós dizemos que... Opa, caiu a caneta. Nós dizemos que esta matriz, ela tem uma ordem M por N, certo? Onde o M significa o número de linhas e o N significa o número de colunas. Isto é um padrão, você não pode inverter. Então, quando eu digo, seja uma matriz, e A especificamente é o nome desta matriz, posso usar qualquer letra, geralmente letra maiúscula, né? Então, considere a matriz A 4 por 5, e esse numerinho vai no pé, né? O que é que significa isso? Que essa matriz terá 4 linhas e 5 colunas. A ordem dela, 4 por 5. Eu leio 4 por 5. Esse X significa o por, né? Então, está aí o que seja uma matriz, um conjunto de números dispostos mediante uma certa ordem. Uma outra coisa relevante nesta configuração ou nesta notação que está na tela é esses numerinhos aqui, ó. Note que cada elemento A tem um numerinho no pé, né? Nós chamamos de índice. E este numerinho, de forma análoga a isto daqui, indica a mim a linha e a coluna do elemento. Então, óbvio, se o elemento ele faz parte, né? Ele faz parte da primeira linha, tá aqui. Esta é a minha primeira linha. E ele está na minha primeira coluna. Está aqui o elemento, da primeira linha, primeira coluna. Óbvio que o índice dele é o A12. Por outro lado, este elemento aqui está onde? Na primeira, segunda, terceira linha. E primeira, segunda, terceira coluna. Portanto, este é o elemento da terceira linha, posicionado na terceira coluna. Então, usando esta notação, fica fácil a mim localizar qualquer elemento ou me referir a qualquer elemento de uma matriz, por conta desta indicação de posição. Tá? E como eu falei, esta matriz tem M linhas e N colunas, certo? Alguma pergunta até aqui? E, geralmente, o nome do elemento, ele faz menção ao nome da matriz. Então, se eu digo que a minha matriz é uma matriz A, os seus elementos serão denominados de A. Obviamente, se fosse uma matriz B, eu teria B11, B12, B13 e assim sucessivamente, tá certo? Então, há uma relação entre o nome da matriz e o nome do elemento que a constitui. Ok? Bom, vamos seguir. Veja só um exemplo numérico, para que a gente possa melhor perceber o que está acontecendo. Vamos supor que eu tenha esta matriz A composta desses elementos, 2, 4, menos 3, 5, 0. Uma coisa importante, toda vez que eu cito elementos de uma matriz, eu devo citar, por exemplo, olha, pessoal, anota aí, eu vou ditar a matriz A, 2, 4, menos 3, 5, 0. Quando eu dito os números, você já intui que é elemento da primeira linha. Agora, outra sequência, menos 1, 6, 10, 3, 1. É a segunda linha. Eu nunca dito a matriz na vertical. É sempre ditado na horizontal. Por quê? Porque a linha prevalece, né? Então, neste caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Ou seja, esta matriz é uma matriz 4 por quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, é uma matriz 4 por 5. Ou seja,
Isto aqui indica a mim a sua ordem, tá? A sua ordem. Cada elemento desse é um elemento Azinho. Portanto, este elemento aqui, né, qual é a posição que ele ocupa? Ele está na 1, 2, 3, terceira linha, 1, 2, 3, 4 colunas. Portanto, este elemento, o A3, 4, é o elemento 11. Então, está aqui. Se eu quiser fazer uma referência a este elemento, eu devo estabelecer a posição que ele ocupa dentro da minha matriz. Certo? Alguma pergunta aqui? Tá. Outra coisa importante. Normalmente, quando a gente relaciona uma matriz, nós podemos indicá-la de dois modos. E há um terceiro que muitos usam, mas o fazem erroneamente. Então, eu posso cercar os numerinhos desta forma, usando como é que é o nome desse elemento, desse símbolo matemático? Como é que é o nome disso? Colchete. Colchete, muito bem. Eu posso indicar isto por um colchete, tá? Eu posso indicar a matriz por um parênteses, não tem problema algum. Mas eu não posso indicá-la por duas barras, né? 2, 4, menos 3, 5, 0. Menos 1, papapá. Agora, por que que eu não posso fazer isto? Por que que eu não posso indicá-la por duas barras? Alguém saberia me dizer? Bom, não posso fazê-lo. Porque é módulo? Não, aqui não tem a conotação de módulo. Esse é um problema da matemática, né? Quando eu escrevo, por exemplo, f de x igual a barra x quadrado mais 2x barra, isso aqui significa o quê? Módulo do que vai lá dentro. Mas, neste caso específico, quando estamos lidando com matriz, ele não tem como é que se diz? O conceito de módulo. Então, se eu traço aqui duas barras, isto aqui significa o determinante daquele agrupamento de números, o determinante da matriz. Então, as duas barras têm o conceito de determinante, e veremos num futuro bem próximo. E, já adiantando, o que vem a ser determinante? Nada mais é do que um número que eu associo à minha matriz mediante certas operações. Então, eu escrevo lá, o det, a gente indica desta forma, o det da matriz A, vou chutar um número qualquer aqui, é 5. Então, eu faço certas operações com esses elementos que constituem a matriz A, e feitas as operações, eu chego no número 5. E a este número 5 eu dou o nome de determinante de A, né? E a matriz A, nesse caso, eu posso indicá-la desta maneira, ou simplesmente pô-la entre duas barras e dizer 5. Quer dizer, escrever isto é a mesma coisa que escrever isto. Então, um grande problema, não é problema, mas uma grande preocupação quando estudamos matrizes, particularmente, e matemática no geral, é o jeitão de escrever as coisas. Ou seja, os símbolos que eu utilizo expressam ideias. E, eventualmente, símbolos semelhantes podem expressar, dentro de contextos diferentes, ideias diferentes. Então, a barra significa determinante. Não posso indicar a matriz por barra. Ou é colchete ou é parênteses, tá? Muito cuidado com isso. Bem, uma outra forma de notar uma matriz ou escrevê-la, né, é através de uma regra que a constitui. Ou seja, observe, eu tenho aqui números aparentemente aleatórios que foram agrupados em linhas e colunas. Mas, eventualmente, estes números,
eles têm um significado, né? Por exemplo, vamos supor, desconsidere valores negativos, é simplesmente um exemplo, né? Vamos supor que eu seja um vendedor de carros e eu sou um cara muito, como é que se diz, organizado, eu monto uma planilha. A planilha tem linhas e colunas, tá certo? Não estou falando de matriz, mas, na realidade, é a mesma coisa. Então, eu monto uma planilha onde a primeira coluna desta planilha será o mês de janeiro, a segunda, fevereiro, março, abril e maio. Ou seja, as colunas significam meses do ano. As linhas, elas significam modelos de veículos, né? Então, eu tenho lá Volkswagen, eu tenho Fiat, eu tenho Peugeot, né? Eu tenho Mercedes, sei lá. Eu vendo carros. Então, quando eu olho para estes números, por exemplo, 5, o que significa o 5 para mim? Que eu estou no mês de janeiro, fevereiro, março, eu estou no mês de abril, é o quinto mês do ano. E nesse quinto mês do ano, eu vendi 5 modelos da Volkswagen. Eu vendi 3 modelos da Fiat, 11 modelos da Peugeot e 12 Mercedes. Veja que eu fiz uma boa venda neste mês. Então, eventualmente, por usar este processo sistematicamente, eu sei que cada coluna é um mês. Portanto, eu posso suprimi-las, né? Não há nada que me obrigue a pô-las. Por quê? Porque eu sei que na terceira coluna é tal, na quinta coluna é tal, e assim vai. E eu sei que lá na tal linha é tal veículo, né? Então, a última linha significa Mercedes. Portanto, 1, 2, 3, no quarto mês, eu vendi 12 veículos da Mercedes. Então, eu omito a informação da coluna, porque eu sei, e omito a informação da linha, porque eu já as memorizei. E fico somente com uma tabela de números, que para alguém de fora não tem o menor sentido, mas para mim tem sentido, né? Entenderam o que eu falei sobre o que é que significa uma matriz? Significa número dispostos mediante uma certa ordem. Neste caso específico, que ordem? Colunas, meses do ano, linhas, veículos de marcas distintas. Então, está aqui. Portanto, eu posso fazer esta indicação de um modo diferenciado. Primeiro, eu denomino a matriz. No caso, a matriz é uma matriz B. Ponho a indicação da sua ordem, 3 por 4, ou seja, ela tem 3 linhas e 4 colunas. E esta matriz B, ela será igual a um B, I, J. O que é o B, I, J? Voltando lá, né? No primeiro exemplo. Isto aqui é a posição I do elemento. Isto aqui é a posição J do elemento. Então, o I indica a mim a posição linha e o J indica a mim a posição coluna, tá? Portanto, a matriz denominada B terá elementos denominados Bzinhos, cuja posição dentro da matriz é dado pelo índice I e o índice J. De tal forma que, como é que os elementos se formam? Cada elemento, B e J, será igual a I mais J, se o I for igual ao J. I será igual a J elevado a J, se o I for diferente de J. O que significa isso? Bom, significa que quando a soma, desculpa, quando os índices I e J forem iguais, eu devo somá-los. Quando os índices I e J forem diferentes, eu faço o quê? Eu pego o índice J e elevo a ele mesmo. Então, desta forma, eu tenho o que nós chamamos de lei de formação da matriz. Portanto, isto aqui
embora eu não saiba exatamente ou claramente quais sejam os elementos que a constituem, eu sei que ela é feita desta maneira. E, para que eu a explicite, simplesmente eu calculo. Por exemplo, se ela é uma matriz de ordem, por exemplo, não, seguindo o dado, se ela é uma matriz de ordem 3 por 3, como é que ela é? Vamos lá. Ela tem 3 linhas, né, e 4 colunas. Então, eu tenho a matriz B, vou colocar mais em cima. Eu tenho a matriz B, 3 por 4, genericamente dada por B1, 1, B1, 2, B1, 3, B1, 4. Por que B1, 4? Porque ela tem 4 colunas. B2, 1, B2, 2, B2, 3, B2, 4. B3, 1, B3, 2, B3, 3, B3, 4. Por que esses numerinhos? Porque ela tem 3 linhas. Então, está aqui. Genericamente, esta é a minha matriz B. Lembrando que eu posso indicar por colchetes ou posso indicar por parênteses, tanto faz. Agora perceba, como é que os seus elementos se constituem? Se o índice I for igual ao índice J, some-os e você terá o elemento que procura. Então, onde os índices são iguais? Aqui, aqui e aqui. Portanto, agora eu escrevo a minha matriz. Portanto, deixo-a clara, né? Então, está aqui. Oh, caramba. Está aqui. Se os índice I for igual ao índice J, some os bichinhos, some os índices. Portanto, isso aqui vai dar o quê? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Está aqui. Se o índice I for diferente do índice J, J elevado a J. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, portanto, 4. Aqui vai ficar 3 ao cubo, portanto, 27. Né? Ali vai ficar 4 à quarta, portanto, ficou muito junto. Vamos mudar isso. Opa, vamos mudar isso aqui, peraí. Pronto. Vamos mudar de novo, arrastando mais um pouquinho. Pronto. Então, 4 a quarta, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 vezes 4, 4, 4, 16, 256. Então, 256. B21, 1 elevado a 1 é 1. Esse aqui já foi. B23, 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 3, 27. Aqui, 1 elevado a 1, 1. Aqui, 2 elevado a 2, 4. Aqui já foi. 4 elevado à quarta, 256. Portanto, está aqui a minha matriz. Né? Vou arrastá-la mais para cá um bocadinho. Pronto. Só um instante. Não, deixa quieto. Então, está aqui. Esta é a minha matriz. Tá certo? Vamos supor que fosse dado isto daqui, né? Considere a matriz B, cuja lei de formação é tal. Calcule o elemento B53. Quem seria este elemento B53? Como que eu o calculo?
Dada essa matriz, cuja lei de formação é esta, eu quero calcular o elemento B53. Eu precisaria construí-la toda para descobrir o B53? Não. Como é que eu faço? Aí eu tô meio perdido ainda, professor, mas não sei. Quem que está falando comigo? Eu não estou vendo aqui. É o Luan. Ah, tá, agora eu vi. Luan, você está meio perdido. Quem que despede o Luan? Quem que dá uma luz aí pro Luan? Então, não é só você que está perdido, não, Luan. Tem alguém achado aí? Lucas, cadê você, Lucas? Ô, Eric, você que madrugou, Eric, responda para mim. Como é que eu calculo isso? Hein, Enzo? Clariana, clareie os pensamentos do Luan e do resto da sala. Oi, professor. Tudo bem, Clariana? Você tá uma belezinha nessa fotinha. Parece a Olá. minha, parece a minha filha quando era pequenininha, com esse cabelinho amarelinho e esse sorriso bonitinho. Eu tenho uma foto da minha filha, lindinha também. Ela tinha, eu acho que quase 2 anos, 3 anos, toda de branco, chapeuzinho coco de branco, no meio de um jardim de primavera. De primavera não, é primavera, eram primavera. Não, azaleias, azaleias. Fantástica a foto. Uma hora dessa eu mostro para você. E aí, Clariana, traz 2 para essa turma. Como é que eu calculo esse elemento? Nossa senhora, professor. Aí é uma pergunta complicada. Veja, não tem como. Impossível. Por que impossível? Eu quero o elemento B53. O que é o elemento B53? O que é que significa isto? O elemento B53 significa que é o elemento que ocupa quem? A quinta linha e a terceira coluna. Terceira coluna, tudo bem, porque eu tenho 4, mas o problema está aqui, ó. Eu só tenho quantas linhas? 3. Então, este elemento, desculpe, B53, não existe, né? Ele simplesmente não pertence à matriz B. Impossível de calcular, porque na matriz B, né, eu escrevo lá, pois B só tem 3 linhas. Está lá, ó. Só tem 3 linhas. Então, como é que eu vou achar um elemento que está na quinta linha? Possível, possível. Tá certo? Por outro lado, vamos supor que ao invés do elemento B53, eu quisesse determinar algo mais tangível. Olha que palavra bonita. Algo mais tangível. Né? O que é algo mais tangível? Matemática também é cultura. O que é algo tangível? Ou só tem a ver com Você grande? pode alcançar, tocar, Tocar. trabalhar, modificar. Exatamente. Exatamente. Algo mais tangível é algo alcançável. Então, eu quero o elemento B23, tá? Ou, simplesmente, isto aqui, desculpe, B23. O que é o B23? É o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Bom, se ele está na segunda linha e na terceira coluna, isso significa o quê? Que o I é diferente do J. A posição I é diferente da posição J. E, quando a posição I é diferente da posição J, qual é a lei de formação do elemento? Você pega o J e eleva ao cubo. Então, fica 3 elevado a 3, que será igual a 27. Portanto, o elemento B23 vale 27. Você não precisa construir toda a matriz para que você possa buscar o elemento desejado. Tá? Segundo a lei de formação, é isto. Ok? Agora eu entendi. Ótimo. Bom, tipos de matrizes, né? As matrizes, elas geralmente recebem um nome dependendo do seu jeitão, da sua aparência, tá? Então, por exemplo, quando é que nós chamamos uma matriz de matriz linha? E ela vem correndo. Chamou, chamou.
Simples. Matriz linha será aquela que apresenta uma única linha. Olha que coisa incrível. Então, matriz linha só tem uma linha. Portanto, a matriz linha é do tipo 1 por N. Ou seja, esse N aí atrapalhou. Não. O N, aliás, desculpe, o 1 significa o quê? Linha, sempre. Né? Só quero mudar, não gosto, não pode. O N significa coluna. Então, ela tem N colunas. O que é N? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão? Não interessa. N colunas. Tá? Então, veja só. Esta matriz A, ela tem uma linha, 1, 2, 3, por 4 colunas. Portanto, ela é do tipo 1 por 4, ou ela tem ordem 1 por 4. Mas, essencialmente, ela é dita matriz linha. Por quê? Porque só apresenta uma única linha. E 4 colunas, mas isso é relevante. Eu posso chamá-la de matriz coluna, obviamente, fazendo uma analogia com a primeira denominação, matriz coluna será aquela que apresenta uma única coluna. Portanto, o jeitão da bichinha é M por E por 1, ou seja, ela tem M linha, né? M linhas e uma coluna. Por ter uma única coluna, é chamada de matriz coluna. E está aqui a criança, ó, matriz coluna. Então, neste caso, ela é uma matriz do tipo 3 linhas por uma coluna. Mas, por ter uma única coluna, é chamada de matriz coluna. Matriz quadrada. Isto aqui é importante. Por quê? Porque somente as matrizes quadradas, veremos no futuro bem próximo, são aquelas que admitem o que nós chamamos de determinante. Então, somente poderemos associar um número, mediante certas operações, às matrizes quadradas. E este número será chamado de determinante, tá? Então, o que é uma matriz quadrada? Obviamente, há uma relação direta entre número de linhas e número de colunas. Ou seja, ela será dita quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Certo? Portanto, sendo M igual a N, eu posso dizê-la simplesmente, considere a matriz A de ordem M, ou de ordem N, né? Geralmente M. Subentende-se, está implícito que a bichinha é quadrada. Por quê? Porque eu só citei uma letrinha, só citei um índice. Então, matrizes quadradas são aquelas em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá certo? E tem outras coisas interessantes. Observe, por ser quadrada, eu tenho aqui ligando esses elementos, ou seja, o elemento A11, que é o primeiro, com o elemento A44, que é o último, eu tenho o que nós chamamos de diagonal. E, de forma análoga, ligando o último elemento lá em cima com o último elemento cá de baixo, eu tenho outra diagonal. Quando eu traço a diagonal do primeiro elemento com o último elemento, ou seja, o A11 com o A44, traço essa diagonal, eu vou dizê-la diagonal principal. Então, a diagonal principal liga o A11 com, no caso, o A44. Tá? Se, porventura, eu ligo o último elemento da linha com este elemento aqui, nós temos uma outra diagonal. E esta diagonal, por não ser a principal, adivinha? É chamada de secundária. Então, neste caso específico, a diagonal secundária lista quem? O último elemento, aqui da minha primeira coluna, portanto, ele será que elemento é este? Como é que eu designo este elemento aqui? Ele é o
ocupa a posição linha. 4, ocupa a posição coluna. 1. Este elemento aqui ocupa a posição linha. 1. Ocupa a posição coluna. 4. Então, a diagonal secundária, neste caso específico, ligará o elemento A41 com o elemento A14. Tá certo? Tá entendido o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária? Uma coisa relevante, né? Muito importante. Observe, se isto aqui é a diagonal principal, eu tenho aqui uma coisa interessante. Este é o elemento A11, este é o elemento A22, este é o elemento A33, este é o elemento A44. Ou seja, os elementos que constituem a diagonal principal terão índice I igual ao índice J. Certo? Aqui, ó. Esses elementos da diagonal principal terão índices iguais. Está aqui, ó. A1 é 3. Deixa eu apagar aqui, fica mais fácil. A1 é 3. A22 é 7. A33 é 0. A44 é 12. Está aqui. E os elementos que constituem a diagonal secundária, quem são eles? O A14, o A, quem? Dois. Não. Vamos pegar a linha aqui, Não, ó. 3. Essa é a diagonal. Este aqui é o A. Qual linha que ele ocupa? Desculpa, eu falei errado. Esse é um 4. Tô Não, mostrando... é 4-1. Peraí, vamos organizar a bagunça aqui. Eu fiz uma coisa e mostrei outra. Por isso, talvez tenha confundido. Que elemento é este? É a posição linha com a posição coluna. Então, vai ser o A? É 4-1. 4-1. Este elemento aqui, ó. Esse vai ser o Linha, 3-2. coluna. Linha, terceira. Coluna, Linha 3, coluna 2. segunda, correto. Este elemento aqui, ó. Linha, Vai ser o 2-3. 2, coluna, 3. Este elemento aqui, ó. Linha, 1, coluna, 4. Então, tá aí. É assim que distinguimos os elementos pertencentes à diagonal secundária e diagonal principal. E nós só usamos estes termos, diagonal, não interessa se principal ou secundária, quando nós estamos lidando com matrizes quadradas. E, lembrando, a matriz quadrada será sempre uma matriz de ordem n, tá? Não preciso dizer matriz 3 por 3, basta dizer matriz de ordem 3. Eu já a entendo como uma matriz quadrada. Tudo bem? Uma outra designação de matrizes. Matriz triangular. Professor, mas para que eu preciso saber essas porcarias? Porque, eventualmente, pode vir em um problema, seja a matriz triangular não sei o quê, seja a matriz diagonal não sei o quê, seja a matriz linha não sei o quê, e você não sabe o que é que seja. E a coisa é muito simples, né? Então, quando designamos uma matriz como uma matriz triangular, observe a definição. Por que é? Porque alguém definiu assim. Matriz triangular é a matriz quadrada, né, em que todos os elementos situados acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, observe, eu tenho aqui uma matriz A, qual é a sua ordem? É uma matriz de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Note que aqui eu tenho, deixa eu fazer uma, acho que essa tinta aqui não pega tanto, não pega. Fazer amarelo, meio branquinho, e daí não atrapalha. Eu tenho aqui a diagonal principal, vai do mesmo jeito. Note que abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos. E, na realidade, elas formam aqui um triângulo. Os elementos significativos formam um triângulo, né? Portanto, ela é dita, aqui, ó,
matriz triangular superior, ou seja, o triângulo de números significativos está acima da diagonal, portanto, superior, de ordem 3. Veja só, se vem um nome feio desse no meio do problema, e você não sabe que seja uma matriz triangular superior de ordem 3, pronto, você não faz o problema, e às vezes é uma besteira. Por outro lado, observe, eu tenho aqui uma matriz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma matriz de ordem 4. Né? Tenho aqui a diagonal principal. Note que acima da diagonal principal, todos os elementos são nulos. E abaixo, não. Mas se tiver um zerinho aqui, isso não interessa. Interessa que todos os de cima são nulos. Então, eu vou dizê-la matriz triangular inferior de ordem 4. Veja, por que triangular inferior? Porque o triângulo abaixo da diagonal principal é que tem os números significativos desta matriz. Tá certo? Ficou claro o que seja uma matriz triangular superior e uma matriz triangular inferior? Alguma pergunta? Creio que não, né? Vamos lá. Matriz identidade. A bichinha veio aqui em vermelho. Isso aqui eu copiei da apostila de vocês para poder associar o nome à pessoa, né? Se eu escrevesse tudo isso, uma que daria trabalho e outra que você não associaria a hora que você fosse pegar o teu material. Então, a bichinha foi colocada em rosinha ou vermelhinho, dependendo da visão, porque se destaca. E se destaca porque ela é relevante. Matriz de identidade é um conceito muito importante. O que é uma matriz de identidade? Olha só. Quando todos os elementos da diagonal principal de uma matriz diagonal são iguais a 1. Oh, caramba, que troço esquisito. Quando todos... esquece. Vamos explicar. Você tem primeiro uma matriz quadrada. Começa por aí. Só fala em matriz de identidade se a bichinha for quadrada, né? Está aqui. De ordem 5. O que é que significa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, é uma matriz 5 por 5, ou de ordem 5. Note que aqui eu tenho a diagonal principal. E observe os demais elementos, são todos nulos. Somente os elementos da diagonal principal é que existem e são iguais a 1. Portanto, esta é uma matriz I5. I5, eu a indico assim. Então, quando eu me deparo com essa letrinha I5, o que é que eu sei? Que é uma matriz de identidade de ordem 5, portanto 5 por 5, em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são nulos. Mas qual a importância disso? Vai ter uma importância fundamental, por exemplo, no cálculo da inversa, dentre outras coisas que a gente vai ver aí, tá? E no estudo das matrizes é uma matriz-chave, você a usa para N coisas, né? Basicamente, operações, etc. Opa! Veja exemplos. Vamos dar alguns exemplos aqui de uma matriz de identidade. Tenho aqui matriz I2. Note, eu tenho, se ela é I2, ela é o quê? 2 linhas, 2 colunas. Está aqui. Então, coloquei aqui a posição dos elementos. Tá? Quem é a diagonal principal? Está aqui a diagonal principal. Então, isto aqui é 1, isto aqui é 1. Os demais elementos são 0. Tá certo? Uma matriz I4. Quem que será a matriz I4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui. Tá? Então, esta é a minha matriz. Bem, quem são os elementos que a constituem? Cadê a diagonal principal? Está aqui. Portanto, esses elementos são todos iguais a 1. A1, 1, né? A2, 2, A3, 3, A4, 4. Observe a concordância entre os índices, né?
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Tá? Caracteriza lá o elemento da diagonal principal. E os demais elementos são todos nulos. Pronto. 0, 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 0. Está aqui. Então, isto é uma matriz identidade. Alguma dúvida? Tá. Matriz nula, né? Pô, caramba, por que eu preciso saber da matriz nula? Também vai ter um papel razoável de importância dentro do estudo que a gente vai fazer. Então, matriz nula é qualquer matriz que apresenta todos os elementos nulos. Por isso que a bichinha é dita nula. E aqui não há restrição à sua ordem, né? Ela pode ser ou não quadrada. Neste caso, ela tem 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ela tem 4 linhas por 2 colunas. Portanto, ela é uma matriz do tipo 4 por 2. E todos os seus elementos são nulos. Por isso que ela é dita matriz nula. Tá? Não se espante, porque ela vai ter uma importância em algum momento no estudo das matrizes. Ok? Igualdade entre matrizes. Muita atenção aqui. Né? Nós diremos que duas matrizes A e B serão iguais quando iguais forem os seus respectivos elementos. Olha que palavra bonita. O que significa isto? Bem, quando eu digo duas matrizes são iguais quando iguais forem os respectivos elementos, significa o quê? Que se eu tenho uma matriz A, né, onde tem aqui um elemento, outro elemento, outro elemento, outro elemento, não é zero, isso aqui são elementos genéricos. E eu digo que essa matriz A será igual a uma matriz B, já está implícito o quê? Que essa matriz B deverá ter a mesma ordem que a matriz A. Começa por aí. Por quê? Porque a palavrinha-chave é respectivo elemento. Então, o que vem a ser o tal do respectivo elemento? Significa que o elemento A11 deverá ser igual ao elemento B11. O elemento A12 deverá ser igual ao B12. E assim sucessivamente. Então, duas matrizes serão iguais quando iguais forem os respectivos elementos. E o respectivo significa a posição que o elemento ocupa na matriz. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A e a matriz B. Elas são iguais? Vejamos, primeiro, questão de ordem, né? Qual é a ordem da matriz A? Ela tem 2 linhas por 3 colunas. Qual é a ordem da matriz B? Opa, ela também tem 2 linhas por 3 colunas. Então, já começa bem. Elas são candidatas a serem iguais. Mas, para que sejam, os seus respectivos elementos deverão se igualar. E, neste caso, sim. Portanto, nós denotamos, né, ou indicamos que a matriz A é igual à matriz B. Ok? Note aqui, ele coloca aqui embaixo, ó, o A1, B1, A21, A2, aquilo que eu falei lá em cima. Então, duas matrizes serão iguais quando iguais forem os seus respectivos elementos. Ponto final. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Tá? Então, está estabelecida a igualdade entre matrizes. Vamos agora partir para as operações. Tal qual nós brincamos com os números reais nas operações, quais operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, que são as elementares, depois potenciação, radiciação, depois as transcendentes, né, que vão mais além, que é exponenciação, logaritmação, a parte de trigonometria, enfim. As operações que nós fazemos com os numerinhos também podem ser feitas com as matrizes, salvando algumas reservas ali, né, com reservas. E vamos estudá-la. Como é que eu faço a multiplicação de uma matriz por um número real? Ou seja, eu tenho lá uma matriz A, está aqui a bichinha, né? A matriz é do tipo 1, 2, 3 linhas por 1, 2, 3 colunas.
Então, a matriz A é uma matriz de ordem 3×2. E vamos supor que eu queira encontrar o resultado de 3 vezes, o número 3 vezes a matriz A. Óbvio que se eu tenho uma matriz e vou multiplicá-la por um número real, eu não terei mais aquela matriz inicial. Então, eu posso denominá-la B. Então, quem é a matriz B? É o resultado do produto da matriz A vezes o número 3. Então, pegando este exemplo aqui, multiplicando a matriz A por 3, né? Eu tenho 3 que multiplica 2 menos 1, 4 e 0, menos 3 e 5. Portanto, a matriz B, óbvio, vai dar uma matriz de mesma ordem, né? E cada elemento da matriz A ficará multiplicado por 3. Portanto, eu tenho 3 vezes 2, 3 vezes menos 1, 3 vezes 4, 3 vezes 0, 3 vezes menos 3, 3 vezes 5. Portanto, esta matriz B é resultado da multiplicação da matriz A por 3. E assim eu defino a multiplicação de uma matriz por um número real. Alguma pergunta? Umas observações aqui, alguns casos particulares. Suponha que haja uma matriz M por N. São válidas as afirmações. Multiplicar a matriz A por 1 é obter ela mesma. Então, 1 é um elemento neutro na multiplicação de matrizes. Multiplicar a matriz A por 0 gera o quê? Cada elemento da matriz A vai ser multiplicado por 0. Portanto, irá gerar uma matriz nula, né? Irá gerar uma matriz nula de ordem M por N, onde M por N é a ordem da matriz A inicial. Tá certo? Então, estas observações aqui são relevantes. Tá? Então, está explicado como se multiplica uma matriz por um número real. Tá? Um outro conceito muito necessário e relevante no estudo das matrizes, que a pouquinho a gente vai utilizar. Suponha que você tenha uma matriz A. Aqui é a matriz A. O que é conceituado como matriz oposta à matriz A? Né? Então, nós vamos denominar de matriz oposta à matriz A, aquela matriz caracterizada por menos A. Então, eu tenho a matriz a sua oposta será dada por menos A. Veja que é o mesmo conceito de números reais. Só que menos A tem que significado para mim? Menos A significa menos 1 vezes a matriz A. Ou seja, como que eu interpreto isto? Um número real multiplicando uma matriz. Portanto, a oposta de uma matriz será aquela cujos elementos são opostos aos elementos iniciais. Poxa, isso é complicado. Não é. Observe, eu tenho aqui a matriz A, 2, menos 3, menos 9 e 7. Isto implica que a sua oposta, né? Eu posso chamá-la de B ou simplesmente de menos A. Vou chamá-la de B. A matriz B, oposta à matriz A, será menos 1 vezes 2, menos 1 vezes menos 3, menos 1 vezes menos 9, menos 1 vezes 7. Pronto. Então, eu tenho aqui a matriz B caracterizada como oposta da matriz A. Ok? Tranquilo isso, né? Continuando com as operações, adição de matrizes. Como eu somo duas matrizes? Eu tenho uma frase que mata o bicho, tranquilinho. A soma de duas matrizes se dá somando os respectivos elementos. Vou repetir.
A soma de matrizes se dá somando os respectivos elementos. Veja que frase bem construída, né? Por quê? Porque quando eu digo respectivos elementos, já está implícito que a ordem das matrizes envolvidas na operação de adição devem ser as mesmas. E quando eu digo respectivos elementos, significa que eu vou somar os elementos que se posicionam no mesmo local na matriz. Portanto, eu vou somar o A11 com o B11, o A12 com o B12 e assim sucessivamente. Então, vou repetir. A adição de matrizes se dá adicionando-se seus respectivos elementos. Pronto, você matou tudo que é necessário. Você já estabeleceu que as duas matrizes deverão ter a mesma ordem, porque senão não tem sentido, e você vai somar os elementos posicionados na mesma colocação dentro da matriz, na mesma disposição. Ficou claro isto? E de modo correlato, né? Palavrinha estranha, de modo correlato, a adição de matrizes, eu já penso na subtração de matrizes. Por quê? Porque, na realidade, não existe subtração. Eles enganaram a gente. Essa continha aqui, 3 menos 2, não é uma continha de subtração. Na realidade, esta continha é uma continha de mais. Só que é uma continha de mais com os numerinhos com o sinal contrário. Então, fazer 3 menos 2 é igual que nem fazer 3 mais menos 2. Portanto, eu estou com adição. Mas, o que é o menos 2? É igual que nem menos 2 vezes alguém. Se esse alguém for uma matriz, eu estou multiplicando a matriz por um número. Né? Menos 2. Tá certo? Então, a subtração de matrizes, no caso, será a soma de matriz pela sua oposta, A mais menos o B. Isto aqui é igual que nem A menos a matriz B. Então, calcular a diferença entre as matrizes A e B é a mesma coisa que calcular a soma da matriz A com a oposta da matriz B. Ficou claro isto? Como é a subtração? Alguma dúvida? Isso não está aqui nesse papel. Eu já estou adiantando uma coisa que virá. Ficou claro? Está aqui. Cuidado, ó. Alerta. Propriedades da adição de matrizes. As matrizes A, B e C e a matriz nula N, todas do mesmo tipo, ou mesma ordem, são válidas as propriedades. Comutativa. O que é comutar? É trocar. Então, fazer A mais B e B mais A é igual que nem. Por quê? Porque a soma se dá somando os respectivos elementos. Como a ordem das parcelas não altera a soma, entendo que essa propriedade é válida. Associativa. Se eu tenho A mais B mais C, eu posso juntar B com C e depois somar com A. Ou juntar A com B e depois somar com C. Então, vale a associativa. Elemento neutro, que é a matriz nula. Né? Se a matriz nula for somada à matriz A, N somada à matriz A vai dar a mesma matriz A. E a existência do elemento simétrico. Se eu somar A com a sua simétrica ou oposta, eu obtenho a matriz nula. Agora aqui vai o alerta, né? Fazer... Bom, deixa para lá, daqui a pouco a gente fala nisso. Então, estas propriedades são muito importantes. Paguei aqui. Então, fazer A mais B, eu aplico isso aí. Só que cuidado, fazer A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Cuidado, né? Aí não vale a regra. Tá bom? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Estou falando demais, me embalei aqui. Por enquanto, tá tudo correndo bem, professor. Tá. Eu acho. Tá aqui, ó. Subtração de matrizes. Já expliquei. Né? O que é a matriz A menos a matriz B? É a matriz A mais a oposta da matriz B. Aí você soma os respectivos elementos e está tudo bem, respeitando a regra de sinais. Tranquilo, na boa, geral. Tá? Bem,
Ô, louco, 9:01 já? Ah, meu, perdi o tempo. Bom, tudo bem. Não, porque não daria para explicar isso aqui. Eu vou deixar para a próxima aula a multiplicação de matrizes. Isso aqui vai demandar um tempo razoável, umas continhas infernal, se você não organizar a bagunça, né? Se você não tiver muito cuidado, as coisas se complicam, tá bom? Eu não vou atrasar a aula do Zé. Me diz uma coisa, estão dizendo que amanhã não tem aula na escola, por quê? Qual o motivo? Por causa do provão, professor. Amanhã, quando tem provão, não tem aula. Ah, tá, porque o Zé mandou mensagem para mim, eu falei, como não tem aula, Zé? Você está variando, meu? É 12 de outubro, não é 1 de outubro. Não, cara, não tem aula amanhã. Eu já estava aqui preparando o material para o segundo. Ainda bem que vocês avisaram. Bem, minha gente, boa prova para vocês. Professor, Sigue, eu queria tirar duas dúvidas com o senhor. O fale. senhor mandou para a gente um arquivo. Já sei. Aquele arquivo é o seguinte, eu estava reclamando do plural, eu tenho tentado usar o plural da maneira mais amigável, principalmente a vocês. Então, qual era a minha intenção? Mandar a prova pelo plural no formato PDF, e vocês aporiam no plural, no formato PDF, e enviariam a mim, ou eu vou buscar lá, para evitar essas coisas de e-mail errado, não sei o quê. É como eu trabalho com o pessoal da Unital, a gente tem um sistema específico, eu ponho o material nesse portal, eles entram no portal, pegam o material, fazem, fotografam exatamente o que vocês fazem, só que ao invés de mandar para o meu e-mail, eles postam no portal. Qual é a vantagem? Eu estabeleço hora e tal, e fica tudo documentado. Ah, eu entreguei, não foi, não sei o que, atrasou o correio, acabou, não tem nada disso. Então, eu queria fazer isso no plural. Aí eu reclamei já, não é de hoje não, faz tempo. Aí a menininha lá mandou, professor, uma boa notícia, nós conseguimos não sei o que criar e tal. Vai no espaço tal. Só que ela fez uma explicação muito meia boca, e eu não entendi. Eu fui lá, criei o material, postei um arquivo em PDF, que era para vocês, em algum lugar, enviarem de volta para mim. E esse foi o problema. Eu não localizei, neste espaço que ela me forneceu, um lugar para eu dizer para você, olha, manda por aqui. E não foi. Então, eu fiz um teste. Embora a pergunta seja válida, o que você quer ser quando crescer, né? Mas é só um teste, tá? Eu recebi algumas mensagens pelo meu e-mail e respondi, agradeci, mas era só um teste. E hoje eu vou ver lá de novo se eu descubro o que a menininha quis dizer quando falou faça isso, faça aquilo. Porque eu não consegui. Ou seja, não funcionou. Tá bom? Daí, no caso, a gente, mesmo sendo provão, a gente tem que fazer a resolução das questões, e aí a gente manda pelo e-mail para o senhor. Manda pelo e-mail. E aí, no arquivo que o senhor mandar pelo plural, daí a gente manda a foto do que a gente esquecer, só para confirmar. Tá, espera um pouquinho. Na realidade, o provão, ele não vai para mim. Você resolve o provão e ele já cai direto é corrigido pela escola, porque eu já mandei o gabarito e tudo mais, porque eles fazem alternativas, né? Sim. Entendeu? Então, você não vai fotografar nada, não vai corrigir nada. Você vai entrar, vai fazer a prova, digita lá, alternativa A, alternativa B, alternativa F, e acabou. Ok. Então, não vai, dessa vez não tem fotografar e mandar. Tá bom, tá certo. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Se não, a gente fecha, porque eu já estou atrasando o coitadinho do Zé, que já deve estar desesperado lá. Manda um abraço para ele. Tchau, tchau. Pode deixar, professor. Obrigada. Tchau, pode deixar, professor. Tchau, professor. Muito obrigada. Eu é que agradeço a presença de vocês. Boa semana. Você também, Boa Maria semana. Até mais, Luan.